Pois é, a Ismália tinha feito essa oração, essa prece, e eles estavam num ambiente com música, e a Ismália fez essa prece, e aí termina, a gente parou nessa parte aqui, e eu vou ler só esse parágrafo que está em cima, tá? A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra, agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou o nosso orientador, sorrindo. Cecília falou-nos de sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a permanecermos no posto. Não, aqui eu li errado. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho, repletos de energia nova, acrescentou o senhor Bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpirava em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu, amável, e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira. Alguém quer falar alguma coisa? Da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, no caminho da vida, os arquivos de si mesmo. Interessante essa parte, né? Quando ele fala exatamente isso, cada um de nós traz os caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Porque fala, eu acho que às vezes fala um pouco do que a gente fala muito que o ambiente interfere nas pessoas, em como elas são, como ela é criada e tal e tal. Mas isso aqui também fala do quanto que a gente traz, né? Porque a gente vê muitas pessoas que são criadas ou estão num ambiente totalmente desfavorável, e elas crescem e são avesso àquele tipo de criação, avesso àquele tipo de ambiente, né? O ambiente às vezes é degradado e elas não são, conseguem ultrapassar aquilo, né? Acho interessante essa parte aqui. E agora eu me perdi. Todo o tempo, né? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Aqui, tá aqui. E o maior arquivo nosso é luz, né? A gente vem de Deus. Nós somos centelhos divinos, né? Então, manter esse equilíbrio, esse pensamento sempre harmônico, né? Não é fácil. É o caminho. É o campo consciência alerta, né? Que a gente tanto fala, né? Aquele alerta. Campo em que a gente... são as nossas lembranças e memórias mais sublimes, de tudo mais amoroso que a gente viveu, que está ali dentro de cada um. Enquanto os maus exibem o inferno que criam para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificam no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz
que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Muito interessante essa parte, realmente. Se a gente levar um pouquinho em consideração que o que a gente passa, que a gente para aqui todo dia, 1 hora das vidas de cada um de nós que estamos aqui reunidos, né? Cada um para um instante, mesmo que vá sair para o trabalho, mesmo que tenha alguma outra coisa, todos nós que nos reunimos, paramos por 1 hora em prol só de celebrar o amor, de compartilhar o amor, de irradiar amor para que todos sejam atingidos, para que todo o universo, a gente tem uma pretensão de irradiar para todo o universo, né? Não é nem só para a Terra, é para que tudo possa ser sublime na vida de cada um dos seres que aqui se encontram e que se encontram em todo o universo. Muito, muito bacana isso aqui. A caminho da crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Sentir-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se, impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas, relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando... Alguém quer falar? Desculpa, é que eu não vejo a tela, eu estou vendo só o texto. Aí, às vezes, algum movimento, eu acho que alguém está querendo falar. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Depois de pequena pausa, continuou. Não creio, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as existências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejam desprender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se reduzida à altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado.
Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de material mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais de luz solar. Interessante que ontem a gente estava lendo um livro que a gente até já falou aqui, que é o Mediunidade, e ele falava o quanto que a capacidade que alguns médios têm, no caso o dele, né, do Yuri, que ele, de visualizar a energia das cidades, né, que estão ao redor, e muitas vezes nas cidades grandes, como as que a gente vive, ele consegue visualizar uma nuvem, né, porque as pessoas estão desligadas de tudo, elas estão ligadas a nada muito sublime, né, não generalizou, claro, mas assim, a camada mais densa que fica pairando no ar, por causa de pensamentos afetivos, de egoísmo, de tudo que tem numa quantidade maior nas cidades mais desenvolvidas, como se torna cinza muitas vezes. E aí ele está falando isso aqui, eu achei uma ligação interessante. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei, comovido, o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo, então, quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Nossos anjos da guarda, né, estão aqui durante toda a nossa vida, o tempo todo. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis, e obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler estas humildes notícias. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. A natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância da esfera que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta.
é visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outra modalidade de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Outras vezes, viajando sempre através de estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessamos névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos tão longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-nos nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregaremos, de novo, a capacidade volitante e dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem, igualmente, alguns refúgios na crosta. Essa eu não sabia. Tinha na crosta alguns refúgios. Oficina de nosso lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela, de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me, sobremaneira, por se me depararem quadros totalmente novos, identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas,
formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente o solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao circo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor, nas ruas, ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me n'alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta, em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos às fraquezas de qualquer espécie. Eu vou parar por aqui, para a gente continuar a partir daqui na próxima, porque já está quase na nossa hora, é o tempo que eu vou colocando a musiquinha.